Olá, eu sou o Guilherme Pimenta e desta vez venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro O Deus das Moscas Tem Fome, do Luís Corte Real. Bem, antes de mais nada, quero agradecer imenso à saída de emergência por me terem enviado os dois livros do Luís Corte Real. Portanto, O Deus das Moscas Tem Fome e Assim Falou a Serpente, que eu também vos posso mostrar. Aqui está ele. Portanto, são dois livrinhos. Este é o primeiro, este é o segundo. Assim Falou a Serpente. Este foi lançado em 2021 e este em 2022, se não me engano. E, portanto, são aqui as primeiras duas obras do Luís Corte Real. Quem é o Luís Corte Real? É o editor e fundador da Saída de Emergência, da editora mesmo. Foi ele que criou a editora. É ele que está por trás dos brilhantes lançamentos que temos tido ao longo dos anos, que se não fosse pela Saída de Emergência, não sei se teríamos cá. Posso citar, por exemplo, parte da saga do Império Malazano, a trilogia Mistborn, Guerra dos Tronos, The Witcher. Portanto, a Saída de Emergência é responsável por alguns destes lançamentos cá em Portugal no que toca à fantasia. E, portanto, a Saída de Emergência sempre me foi uma editora que me foi muito querida, porque eu, na altura em que não lia, eu comprava muitos livros deles. Portanto, aliás, na altura em que eu comecei a ler, peço desculpa, portanto, The Witcher, Assassin's Creed, a saga Assassin's Creed, por exemplo, Assassin's Creed Odyssey e a Espada do Destino foram as duas primeiras opiniões aqui do canal. E, portanto, a Saída de Emergência é uma editora que me é muito querida e pronto, fiquei mesmo muito feliz por eles me terem cedido estes dois exemplares. Então, do que é que se trata aqui O Deus das Moscas Tem Fome? O Deus das Moscas Tem Fome é um livro que reúne uns 6 ou 7 contos. Até os posso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contos. Que nos vão mostrar como é que é Benjamin Tormenta. E este Benjamin Tormenta é um homem que é muito enigmático. Ele é apelidado de O Bruxeiro porque é um detetive que combate o oculto na Lisboa oitocentista, ou como o Luís gosta de chamar, na Lisboa do nosso Essa de Queiroz. E então, eu estou a falar aqui do Essa e vocês já vão perceber porquê. Nós aqui vamos conhecer alguns dos monstros e das aberrações que assombram aqui Lisboa, tanto as físicas mesmo como as espirituais. E portanto, isto é um livro de fantasia, de terror. Eu catalogaria-o mais como terror do que fantasia, mas se bem que é um terror sobrenatural, portanto, pronto, acho que vocês perceberam a ideia. Um, e então nós vamos aqui acompanhar o nosso Benjamin Tormento ao longo de 6 contos da Lisboa oitocentista, da Lisboa do século XIX, desta Lisboa sombria e obscura. E então o nosso Luís Corte Real, eu já estou a confundir os nomes, vocês estão a ver. O nosso Benjamin Tormenta é lá está, é um bruxeiro, é uma pessoa que é um detetive do oculto, mas este detetive do oculto tem uma particularidade. Para além de ser o único, ele tem na sua própria pele, no seu próprio corpo, umas tatuagens. E nessas tatuagens que estão ao longo do corpo do Benjamin Tormenta reside um demónio milenar que é o Lamasto. O Lamasto acaba por ser aqui uma personagem também, porque acaba por ter voz e nós acabamos por conhecer o que é que ele pensa, o que é que ele acha sobre certa e determinada situação. E portanto é giro ver aqui a ambivalência do detetive do oculto e a voz interior que é o Lamasto a combater uma com a outra, porque o Luís Corte Real combate o oculto, mas ele próprio tem uma certa parte do ocultismo nele, porque nele reside um demónio. E portanto, este Lamasta acaba por ser aqui uma personagem. Nós temos várias frases dele. Muitas das vezes o nosso Benjamin Tormenta está em diálogos normalmente e o Lamasto fala com o Benjamin Tormenta. Muitas vezes como vocês podem imaginar, é um demónio com falas que não são de todo agradáveis, que incitam mal, incitam a violência. E, mas pronto, e portanto é estas reflexões que aqui o Lamasto vai tendo com o Benjamin Tormenta, que lhe vai dizendo na sua voz interior.
E portanto, eu não vos posso contar muito mais, porque isto são várias histórias, não são uma só. Eu até vos poderia falar de uma só, mas não acho que isso faz sentido. Principalmente porque o primeiro conto do livro eu achei o mais confuso, juntamente com outra situação que eu já vos vou aqui falar. Mas eu acho que este livro está muito bem conseguido, porque é uma novidade cá em Portugal. Ainda ninguém tinha tentado escrever, ou pronto, tinha arriscado escrever sobre o oculto na Lisboa do Essa de Queiroz, como aqui o Luís diz nos agradecimentos e disse já em podcasts que eu também ouvi e já vos menciono quais. E portanto, eu gostei muito desta coletânea de contos aqui para nos introduzir esta personagem, para nos introduzir o Benjamin Tormenta. Porque é uma personagem que nós, ao longo do livro, vamos nos relacionando. Não com o Lamastro, atenção, não de todo, mas com o Benjamin Tormenta, com o próprio protagonista, nós vamos nos relacionando porque, mesmo ele tendo casa para um demónio, o Benjamin Tormenta nunca se deixa influenciar por esse demónio, a não ser quando o próprio demónio o ajuda a solucionar os crimes, os crimes, os mistérios, pronto. Portanto, nós acabamos por nos relacionar com o personagem. Eu, pelo menos, acabei por me relacionar com o Benjamin Tormenta, porque é um personagem que é muito secreto, misterioso, mas ao mesmo tempo vê-se que tem um bom coração e vê-se que certas coisas lhe fazem confusão. Ele também tem aqui momentos de discussão com o Lamasto, porque há coisas que o Lamasto diz que são completamente pavorosas e sem cabimento nenhum, e o Benjamin Tormenta acaba por repreendê-lo às vezes. Eles têm aqui uma relação de ódio, mas ao mesmo tempo não conseguem viver um sem o outro, e isso está bastante presente no livro, principalmente numa parte dos contos em que, de alguma maneira, não vos vou dizer como, o Lamaste e o Benjamin Tormenta acabam por se separar momentaneamente. Mas eu gostei bastante deste livro. E como eu estava a dizer, porque é que eu disse na Lisboa do Essa de Queiroz? Porque o Luís, nos agradecimentos e durante podcasts que eu também já ouvi, e posso-vos dar o exemplo do podcast que ele fez, sim, podcast, com o Luís Pinto, o dono do antigo canal TechTest, que agora se chama Luís Pinto. Ele em 2021 fez uma entrevista com o Luís Corte Real. Falaram sobre a saída de emergência, sobre a fundação da saída de emergência, sobre este livro, aquele ainda não estava escrito, o segundo, e falaram. E portanto, o Luís diz que fortemente se inspirou no Essa de Queiroz e nos seus livros para criar aqui esta atmosfera, esta Lisboa, que desde já posso dizer-vos que está magnificamente bem construída. Nós sentimos mesmo no século XIX a acompanhar o Benjamin Tormenta ao longo destes contos e destas histórias, e essa parte está brilhante. A construção da Lisboa oitocentista está brilhantemente bem feita. Muito, muito bom. E onde é que está aqui? Eu queria-vos ler mesmo esta parte dos agradecimentos. Aqui está. Eu vou passar a citar. A maior influência destes contos é a obra dessa de Queiroz. No colorido, nas posições, no humor, procurei recuperar o seu estilo e a sua voz. Sabia que era impossível consegui-lo. A prosa de essa continua a ser inigualável na ficção nacional. Mas como dizia Leo Burnett, quando almejas as estrelas, podes não as agarrar, mas também não ficas com as mãos cheias de lama. E portanto, como vocês podem ver, o Luís inspirou-se fortemente nessa de Queiroz. E posso já dizer que tem a sua própria originalidade, sem dúvida alguma, mas claro que nós também sentimos aqui bastantes coisas do Essa, principalmente nesta construção deste cenário, desta atmosfera que está simplesmente incrível. Todos os contos são muito bons, aliás, quase todos os contos são muito bons. Eu posso dizer, e não tenho problema nenhum em dizer isto, neste livro há a participação de uma autora, neste livro, a escrever um conto. São os 6 contos contados são 5 contos escritos pelo Luís e um conto escrito pela Anabela Natário, que eu por acaso não conhecia. Mas eu posso dizer que não gostei nada do conto da Anabela Natário. Eu tentei me relacionar. Eu acho que ela até acabou por desconstruir aqui um bocado a figura do Benjamin Tormenta, amolecendo um bocado. Pelo menos foi o que eu senti. E ao conversar com as pessoas que estavam a fazer esta leitura conjunta comigo, a quem eu desde já muito agradeço, também sentiram o mesmo. E portanto, pelo menos até agora, acho que só faltam 3 ou 4 pessoas acabarem o livro. Aliás,
Acho que só falta uma pessoa acabar o livro, queria eu dizer. Mas todas as pessoas que já passaram pelo conto da Annabella disseram que não gostaram e que não se conseguiram relacionar com a história e com o conto. E portanto, acho que infelizmente esta colaboração não correu tão bem como o Luís desejava, ou pelo menos como ele, leitor, gostaria que tivesse acontecido. Mas tenho que deixar esse ponto aqui frisado, porque todo o livro é excelente e quando eu acabei o conto da Annabelle e voltei à escrita do Luís, tão elegante, tão cuidada, foi mesmo uma lefada de ar fresco. Como disse a própria Joana, uma das pessoas com quem eu estava a fazer a leitura conjunta. Portanto, desde já, muito obrigado. Voltas à imaginação, leitura Jó, da Joana, Sensações no Papel, The World by CG espera, não me queria esquecer de ninguém. E a Marisa Matos. Muito obrigado, foram estas as pessoas que me acompanharam nesta leitura conjunta. Foi ótimo conversar com vocês ao longo das metas. E, portanto, temos aqui um 5 estrelas para o primeiro livro do Luís Corte Real. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado e que vos tenha despertado interesse em ler as duas obras dele. Portanto, esta aqui é ligeiramente maior. Portanto, esta é a primeira, esta é a segunda. Este aqui também tem uma colaboração com o autor Luís Filipe Silva, autor do Terrário, se não me engano. E pronto, é isto. Muito obrigado a todos. Espero sinceramente tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, sabem que é muito importante. Não se esqueçam também que tem o meu link de afiliados da book. Caso queiram utilizar esse link, já sabem que eu estarei imensamente grato pela vossa ajuda. Muito obrigado a todos. Fiquem bem e boas leituras.